Bom, então vamos aqui para aula 2 e nessa aula eu vou te mostrar aqui a estratégia correta para você conseguir mudar a sua vida. Eu quero que você se imagine hoje, entrando num supermercado e não tendo mais que ficar vendo o preço das coisas, com o café aumentando, que a gente sabe que aumenta toda hora, com as coisas aumentando e a gente lá contando moeda. Eu quero que você se imagine entrando num restaurante e não olhando os preços mais, você podendo comprar aquilo que você sempre quis, ou podendo fazer aquela viagem. Imagina só, você chamar sua mãe para fazer uma viagem muito massa entre família, ou chamar sua esposa, ou sua namorada, seu namorado, seu esposo, não sei, seus filhos, não sei como é que tá a situação hoje, mas você pode viver uma vida épica, uma vida abundante, se você tiver a estratégia certa ao seu favor. E por isso que eu separei aqui a estratégia do PTC, a mesma estratégia que mudou a minha vida. E como assim, Thiago? O que é o PTC? O P vem de produto, né? O T vem aqui de tráfego e o C vem de conversão. Thiago, mas o que seria isso, né? Funciona? Como é que funciona esse produto, tráfego e conversão? Essa é a minha missão de mostrar isso aqui agora para que você consiga ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Primeiro produto. Você vai ter que ter um produto. Não esquece disso, você vai ter que ter um produto e você vai ter que vender. Ah, Thiago, mas eu não gosto de vender. Olha, se você quiser mudar a sua vida, você vai ter que vender. E todo mundo vende. Se você não vende produtos ou serviços, infelizmente você vende sua hora, que é o pior tipo de produto que tem para se vender, porque o seu tempo não volta mais. E se você hoje trabalha de CLT ou de alguma coisa do tipo, você vende a sua hora, entende? Então a melhor coisa aqui é você vender produto, porque é com ele que você consegue mudar de vida. Só que eu não tenho produto, Thiago. Lembra que eu te mostrei que você pode escolher um dos 3 mercados? O Drop Service, os produtos digitais ou o Cash on Delivery. Um desses 3 já é um produto. O Drop Service é um produto, porque é um serviço, já vai estar ofertando algo. O produtos digitais também já é um produto. E o Cash on Delivery, você também se afilia a produtos. Então, qualquer um desses 3, você já consegue ter produto. Então, meio que essa parte aqui já foi resolvida. Agora, a gente vai entrar para o tráfego. Muita gente se pergunta o que é o tráfego. E o tráfego nada mais é do que o ir e vir de pessoas. Então, é você levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. E é exatamente o que a gente precisa fazer. Ou seja, as redes sociais é muito bom para fazer tráfego. Como assim, Thiago? Então, quer dizer que eu vou precisar aparecer nas minhas redes sociais para me vender? Não, você não precisa aparecer para vender, mas é nas redes sociais que as pessoas estão. E lá a gente consegue vincular anúncios e com esses anúncios trazer as pessoas para o nosso site ou para nossa página de vendas, para onde a gente quer converter essas pessoas. Então o tráfego, ele é importante, porque o tráfego é os anúncios, é onde a gente consegue trazer pessoas para comprar os nossos produtos. Então, como que funciona, Thiago? Existem 2 tipos de tráfego. Existe o TO e existe o TP. E esses 2, eles são muito diferentes um do outro. O TO é o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é aquele tipo de tráfego que você não paga para fazer. Ou seja, é quase você anunciar sem pagar. Sim, isso existe. Geralmente é com criação de conteúdo, ou tendo uma página no YouTube, uma página no Instagram, um TikTok sem aparecer. Mas enfim, o tráfego orgânico você não paga. E você consegue trazer pessoas para que essas pessoas comprem de você. E assim, eu não tô falando de você vender para conhecidos, não. Eu tô te falando de você vender para pessoas desconhecidas. Como é o caso aqui, ó. Eu tenho uma venda por minuto, como eu te falei, e para pessoas totalmente desconhecidas. E sim, o tráfego orgânico dá para você viver desse mercado. Eu vou ligar agora, nesse exato momento, para um aluno chamado Charles e ele vai contar para você o que ele faz, como é que ele ganha dinheiro com esse tráfego orgânico, provando para você que isso funciona. Se liga! Ei, Charles, para quem não sabe, o Charles é um dos alunos também. Charles, conta aqui um pouco pro pessoal que tipo de tráfego você está usando, como que foi no começo, se o pessoal acreditou em você e realmente se dá para tirar uma renda disso tudo, como é que tá? Conta um pouquinho pro pessoal. Fala aí, Thiago, tranquilo? Eu utilizo o tráfego orgânico. No começo foi complicado que as pessoas não acreditavam, achavam que era enrolação, enganação, e hoje viram que não. Hoje eu tiro, a minha renda mensal é entre 4 e 5 mil reais por mês. E no tráfego orgânico você paga para isso, como é que é? Não, tráfego orgânico não, é grátis. Eu não pago nada para utilizar o tráfego orgânico. O que me ajuda muito é isso. Entendeu? Show de bola. Show de bola. Fico muito feliz, hein? Brigadão pela sua experiência. Obrigado. Aí, falar pro pessoal. E hoje, para não esquecer, né, o Charles hoje vai viajar, né, Charles? Vai tirar um pouquinho. Hoje, daqui a pouco eu tô embarcando, vou descansar um pouco, mas eu não vou ficar longe do trabalho, não. Vou continuar trabalhando de lá. Isso que é bom. Vai levar a família todinha hoje, né? Isso aí. Todo mundo. Mãe, pai, irmão, esposa. Só não vou levar meus bichos, que infelizmente não pode. Isso aí. Tamo junto, Charles. Fica com Deus aí. Valeu, obrigado. Thiago. Então, como você pode ver, o tráfego orgânico você sim consegue viver da internet, mas ele existe as suas limitações. Então, tem gente que faz 10, 15, o caso do Charles que faz entre 5 e 7 mil reais por mês com tráfego orgânico, mas você não consegue passar muito disso. Então, o tráfego orgânico, ele é bom, mas você meio que trava nele. Agora, se tem um tipo de tráfego que você consegue fazer milhões, e quando eu digo milhões, eu tô falando de milhões mesmo, é o tráfego pago. Exatamente isso. Mas, Thiago, eu não tenho muito dinheiro para pagar. Você não precisa. Você sabe que a gente está na geração mais simples de se ganhar dinheiro. E quando eu digo isso, muita gente fala, deve ser mentira. Você acha? E em 1950, por exemplo,
exemplo, para você fazer o tráfego pago, só existia duas maneiras. Ou você pagava para aparecer na Globo, num horário nobre, que aí você ia pagar 50 mil reais, que naquela época devia ser uns 10, 15 mil reais, ou você simplesmente pagava um outdoor, que é muito caro, ou seja, ninguém poderia começar do zero, a pessoa já teria que ter dinheiro. Hoje não, no tráfego pago você consegue começar com 20 reais, até menos que isso. Eu vou colocar aqui 20 reais porque é o valor mínimo para você efetuar uma venda, mas assim, 20 reais. Turma, agora pensa comigo, e se você pudesse fazer 20 reais se tornarem 100, e 100 se tornarem 500? Isso é totalmente possível. É esse conhecimento que muda vidas. Então o que eu quero te passar aqui é que o tráfego pago é você fazer anúncio. Ó, quando eu pesquiso aqui, ó, clínica odontológica, aparece aqui pra mim, patrocinado, tá vendo só? Isso daqui significa que essas 3 clínicas estão pagando para estarem aqui no Google, ou seja, elas estão à frente das outras. As outras aqui embaixo não estão pagando, por isso que essas outras aqui, elas estão em primeiro. Então se eu pesquisasse por clínica odontológica e viesse através do Google, eu iria ser atendido por alguém que está investindo em tráfego pago, entende? Você já viu quando você estava rolando a página do Facebook ou do Instagram e você viu aquele post patrocinado? Pois é, esse post patrocinado, alguém está pagando para que ele apareça para você. E essa pessoa, ela não tá gastando dinheiro. Não é porque ela gosta de dar dinheiro pro dono do Facebook, pro Mark Zuckerberg, dono do Instagram, etc. É porque ela tá colocando esse dinheiro para retornar muito mais. E quem tem esse tipo de conhecimento, geralmente não muda só a vida dela, como muda a vida da família dela também, que é o seu caso que vai acontecer quando você entender esse método. Então, o tráfego pago é isso. É você fazer anúncios, seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, você fazer anúncios e esses anúncios te pagarem 10 vezes mais aquilo que você investiu. E como eu disse, você pode começar com 20 reais. O mais da hora do tráfego pago é que ele coloca dinheiro no seu bolso no piloto automático. Então, você não precisa ficar criando conteúdo, criando tráfego orgânico. Olha só, eu tô fazendo uma venda aqui, ó, isso aqui, ó, venda, ó, nova venda, nova venda, nova venda. E isso tudo são pessoas que eu nem conheço e nunca vi na minha vida. Só que enquanto eu tava fazendo as coisas de casa ou as coisas que eu gosto de fazer, as vendas estavam caindo na minha conta. E esse é o poder do tráfego pago. Então, a gente tem esses dois tipos. Se eu fosse te recomendar algum deles, eu iria para essa premissa. Se você não tem nem 20 reais, nem nada do tipo para investir no teu negócio, se você não tem essa grana para colocar em você, você vai pro tráfego orgânico. E aí você vai produzir conteúdo e eu vou te ensinar a fazer isso. Pode ficar tranquilo. Agora, se você tem pelo menos 20 reais, eu iria pro tráfego pago. Porque assim, você pode fazer isso aqui se transformar em muito dinheiro. E por fim, a gente vai agora para conversão. Beleza, Thiago, mas o que é conversão? Conversão vem do verbo converter, e converter significa vender. Para a gente fazer com que esse método dê certo, produto, tráfego e conversão, a gente precisa que a conversão ela seja muito boa. Eu vou dizer para você, o produto ele é muito importante, o tráfego é muito importante, mas a conversão ela é a mais importante desses 3 aqui. Exatamente, dos 3 pilares a conversão é mais importante. Por quê? Porque é aqui que a gente vai ver na onde nós vamos fazer o nosso cliente comprar. E dentro da conversão nós temos 2 opções muito boas. A gente tem a opção de venda direta e nós temos a opção de X1. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você fez um anúncio. Para onde você vai levar essas pessoas quando elas clicarem no seu anúncio? Se você levar elas para uma página onde elas vão ver o conteúdo, vão ver o produto e comprar ali na hora, você está fazendo uma venda direta. Ou seja, você está fazendo as pessoas comprarem diretamente. Elas entram no site e compram de você. Ó, isso acabou de acontecer nesse exato momento aqui, ó. Dá só uma olhada, ó. Tá vendo ali na QIFI? Agora, nesse exato momento, uma pessoa foi lá e gerou um Pix ali, ó. Por quê? Porque ela foi diretamente para a página. Ela não passou pelo meu WhatsApp, eu não precisei conversar com ela. Ela foi direto para a página. Então, você olhando assim, você fala, caramba, Thiago, essa aqui é a melhor opção, porque caraca, a pessoa já vai para a página, já vai comprar, já vou ganhar dinheiro, não preciso conversar com nenhum cliente chato, nem nada do tipo. Pô, essa aqui é a melhor de todas. Calma, presta atenção. E nós temos a outra, que é a X1. O X1, turma, que a gente chama, é a venda no WhatsApp. Então imagina, é você fazer um anúncio na internet, você levar a pessoa e quando ela clicar naquele anúncio, ela vai pro teu WhatsApp. E conversando com você, aí sim você faz a venda com ela. Você olhando assim, você fala, pô, Thiago, mas isso aí é mais manual, né? Tipo, venda direta é melhor, porque eu ganho dormindo, eu ganho dinheiro sem, pô, vou estar fazendo minhas coisas e tal. Eu concordo com você, só que é mais fácil você efetuar vendas no X1 do que na venda direta. Então você precisa de um conhecimento maior para fazer o venda direta acontecer. Quer minha indicação? Olha só como é essa aula aqui, tá vendo? Todas as aulas eu tô te dando indicações e conselhos para você conseguir mudar de vida. Se eu fosse você, eu faria exatamente como eu comecei na internet. Eu comecei com X1, eu não tinha muito conhecimento. Como é que eu ia fazer uma venda direta se eu não sabia como é que funcionava uma página de vendas muito boa? Inclusive mais uma venda acabou de cair aqui. Mas enfim, eu não sabia disso. Como é que eu ia fazer venda direta se eu não sabia como que a página tinha que estar, como criar a página de venda certinha, etc. Então eu não sabia disso. Eu levei as pessoas pro meu X1, ou seja, pro WhatsApp. E por lá, toda pessoa que chegava, eu convertia ela mandando mensagem, conversando com ela. E foi pelo WhatsApp que eu fiz meus primeiros 10 mil e 100 mil reais na internet. Agora para e pensa comigo. Enquanto todo mundo usa o WhatsApp só para fofocar e falar com pessoas com 18
18 anos, eu tava usando meu WhatsApp para vender e fazer um salário de um médico. Por isso que eu digo para você, enquanto às vezes você tá pensando, caramba, será que esse mercado funciona? Será que não é mais um golpe? Tem um jovem de menos de 18 anos sentado no quarto de casa fazendo mais grana que você. E eu não tô falando isso aqui para te provocar, mas é para você ter a consciência do quê? Para de achar que esse mercado não funciona. Tem gente mudando de vida, comprando mansões com isso aqui, que foi o meu caso. Eu saí de uma comunidade, hoje eu tenho uma Ferrari na minha garagem. Você entende isso? Você entende o poder da internet? E se eu fosse você, eu começaria com X1, venderia no WhatsApp e depois de pegar uma experiência, uma bagagem, eu iria para venda direta. E para você ver que eu não tô falando isso aqui asneira, mais uma vez aqui, ó, mais uma venda agora mesmo. Essa daqui foi venda direta e a de baixo foi no WhatsApp que eu uso até hoje. Eu não faço isso, mas eu tenho vendedores que fazem por mim nos dias de hoje. Então o PTC, turma, ele é você fazer essas 3 pilares aqui funcionarem muito bem. Um produto muito bom, um tráfego muito bom e a conversão nota 10. Quando você faz isso, aí já era. Você ganha dinheiro na internet todo santo dia. Eu tenho alguns alunos que fizeram perfeitamente esse método PTC acontecerem, como é o caso do Bruno, que saiu de Belo Horizonte e tá morando em Alphaville, uma das melhores regiões de São Paulo, porque ele fez esse método acontecer. Ele era totalmente perdido antes, mas olha o que aconteceu. Fala galera, me chamo Bruno, tenho 23 anos e eu tô aqui para documentar que eu já tomei muito golpe com marketing digital, com conteúdos na internet, já gastei bastante dinheiro e o Pronavenda para mim foi um divisor de águas, cara. Sinceramente, foi o curso que mais me deu resultado, foi onde eu fiz a minha primeira venda no marketing digital e assim consegui acreditar no mercado, já estava desacreditado. Para vocês terem ideia, eu tô aqui no meu apartamento em Alphaville, São Paulo, eu morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, e para te provar isso eu vou te mostrar um dos meus resultados com o Pronavenda, tá? E olha aqui, ó. Dá uma olhadinha, mais de 100 mil reais faturado e vendendo tudo dentro do Pronavenda. Foi um conteúdo que mais me ajudou. Eu sou a prova viva que você pode mudar de vida através do Pronavenda. Então aqui na próxima aula eu vou te contar agora os segredos para você conseguir viver da internet. Eu diria que a aula 3 é a mais importante. E não deixa para ver depois ou fazer alguma coisa. Pelo contrário, presta muita atenção, tira toda a distração e vem para a próxima aula, porque você vai aprender tudo o que você precisa para colocar isso em prática e conseguir ganhar dinheiro. Sabe aquelas vezes que você estava perdido e não sabia como começar na internet? Isso vai acabar agora. Só que você precisa de disciplina e assistir a próxima aula aqui embaixo e eu te vejo lá.